Começando 98 Talks. Começa agora 98 Talks, uma conexão direta da 98 Live com a Rede Mais Record TV. Boa noite para você ligado no 98 Talks. Está entrando no ar um resumo das notícias do dia, sempre com muita informação e no oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. É só você acessar distribuirhigiene.com.br. Da produção do Talks, Vitor Duarte. E você acompanha as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo no nosso portal 98live.com.br. Lá também tem a aba chat, você pode ir lá e dar sua opinião, conversar conosco. Estamos conectados também à Rede Mais, afiliada à Record TV em mais de 200 municípios no interior do estado. Quer participar conosco pelas nossas redes sociais? @Rede98Oficial ou @RedeMaisHD. Nos siga e participe conosco sempre, acompanhando todos os trabalhos, tanto da Rede 98 quanto da Rede Mais HD. Quer mandar para a gente recado? O nosso WhatsApp, claro, é o 99316-9898. 99316-9898. Bom, na ponta da linha comigo já está ele, Luiz Fernando Rocha. Boa noite, Luiz. Prazer falar com você. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal que nos acompanha de casa. Paulo, eu tô vendo que você está meio anasalado hoje, né? Sou eu rouco daqui e você anasalado daí. A situação não tá boa pro nosso lado, não. Eu já tô assim há pelo menos uns 6 dias. É uma rinite que me atacou, eu não consigo me livrar dela. E o mais curioso de tudo é que eu já fiz 2 testes de Covid nesse período com medo. Eu fiz um primeiro e ainda fui fazer o segundo, morrendo de medo, porque a rinite começa, aí vem aquela coriza intensa, coriza é um dos sintomas de Covid. Aí fui eu fazer o primeiro teste, fiz o segundo, os 2 estão negativos, mas a gente tem que se cuidar, não tem jeito. A gente tem que se cuidar. Eu estou bem anasalado mesmo, eu sei que tá. Eu sempre falei um pouco mais pelo nariz mesmo, mas agora está escandalosamente anasalada a minha voz. Mas, Luiz, vamos lá, vamos tratar das informações. Eu fiz 2 testes também, só para o pessoal saber, também os 2 deram negativo. Eu já estou me conformando e agradecendo por eu não estar novamente com Covid. Acho que é só realmente esse resfriado aí que está pegando todo mundo. Tomara que passe logo, porque o meu também já tem uns 10 dias aí. A gente tem que entender que o contágio da Covid-19 ele está acelerado porque a Ômicron é muito mais contagiante. Ou contagiosa. Contagiante não é contagiante, é aquela que te empolga. Ela é contagiosa porque ela vai tomando conta do corpo das pessoas. Usar a palavra correta para falar as coisas certas. Mas eu hoje pela manhã, eu estava lendo uma matéria do Lucas Negrisoli no jornal O Tempo de Belo Horizonte e ele entrevistava o infectologista Unai Tupinambás. E o Unai Tupinambás dizia que provavelmente da metade do mês em diante, e o secretário Fábio Baccheretti também trabalhou essa informação, a metade do mês de fevereiro em diante, nós vamos ter uma drástica diminuição do contágio. É um pico e uma diminuição. Vai para um estado de menos casos e depois para a diminuição bruta desses casos. Eu conversei com 2 amigos que moram no exterior. Um amigo que mora na Espanha e um amigo que mora na Itália. Hoje pela manhã, depois que eu li a matéria, eu quis saber como é que está acontecendo lá, porque lá o pico está acontecendo antes daqui. E os 2 me disseram que tanto na Espanha quanto na Itália tem diminuído o número de casos de contágio de Ômicron, de Covid pela Ômicron. Porque eles... O que eles me contaram? Esse meu amigo da Itália, o engenheiro, disse assim: Paulo, há 2 semanas a gente pipocava de informação de contágio de Covid ao nosso lado. Toda hora aparecia uma pessoa com contágio de Covid. Isso tem diminuído assustadoramente. Os números de atendimento nos hospitais também diminuem. Então, é sinal de que a Ômicron tem um alto poder de contágio e depois ela estabiliza e começa a diminuir. Essa é, inclusive, a opinião de um infectologista respeitado, como o professor Unai Tupinambás. Você falou do Unai Tupinambás, Paulo, só para falar com o pessoal então que nos acompanha aqui pela Rede Mais Record TV, o programa Conexão Mais desse sábado agora, que vai ao ar 13h aqui na Rede Mais, o Conexão Mais, que o pessoal já está acostumado, uma live, uma entrevista feita inclusive do mesmo lugar que eu estou, será conduzida pelo nosso Marco Antônio Leite com o doutor Unai Tupinambás. Ele vai falar sobre essas questões todas aí de vacinação infantil, do momento que a gente vive
da infecção, uma entrevista bastante legal. Recomendo o pessoal acompanhar conosco aqui na Rede Mais, ou quem quiser acompanhar pelas redes sociais, Rede Mais HD. Sábado à tarde já está no ar. Eu me esqueci do Conexão e quero fazer o Conexão. Quero fazer o Conexão para abordar um tema que está muito na minha vida, que é o uso do canabidiol, que é quebrar um pouco desse tabu das relações que se faz do uso do canabidiol com a maconha, falar um pouco sobre isso, falar da minha experiência, falar do momento que eu estou passando e do uso do canabidiol. Vai ser um prazer fazer com vocês o Conexão aí. O convite está feito, é um programa bem legal, vale a pena sim. E eu farei com certeza. Mas, Luiz, 18 das 31 barragens de Minas Gerais terão que passar por algum tipo de intervenção por conta das chuvas que atingiram Minas Gerais, principalmente no final de dezembro e no começo de janeiro. Quem analisou isso, ou quem deu essa informação, foi o Ministério Público Estadual, que fez uma análise junto com o governo do estado e com a Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEAM. De acordo com o Ministério Público, todas as estruturas que passaram por ações preventivas pertencem à mineradora Vale. Para o promotor de justiça Carlos Eduardo Ferreira Pinto, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, o CAOMA, diversas estruturas foram afetadas, vão necessitar de contínuo e rigoroso acompanhamento por parte dos órgãos de comando e controle. Os documentos foram enviados pelas mineradoras, analisados pela FEAM, pelo Ministério, 5 dias de análise conforme o tempo previsto. Entre as estruturas que devem passar por intervenções, todas elas muito próximas da gente aqui na região metropolitana, estão em nível 3, o nível de emergência, Sul Superior, B3 e B4 e Forquilha 3. Apesar do nível emergencial das barragens, ainda não foram constatados nenhum dano direto nas estruturas em função das chuvas. Outras 13 barragens não apresentam nenhum dano, nenhuma anomalia causada pelas chuvas, estando com o comportamento esperado por período chuvoso. As estruturas, entretanto, estão sendo acompanhadas pela FEAM, dentro do seu programa de barragens, e também pelo Ministério Público de Minas Gerais, a partir do trabalho que é feito com auditorias externas independentes. Nós vamos ter que conviver com isso durante muito tempo, até que se descaracterize todo o barramento de mineração que foi construído na tecnologia ou no método antigo e já condenado de construção de barragens. É a tal da barragem amontante, né, Paulo? Amontante, um rejeito em cima do outro, formando aquela montanha de lama que a gente viu se romper em Brumadinho e causar o que causou por lá. Esse caso específico aí, o Ministério Público pediu documentos para as mineradoras, que tem essas 31 barragens, que são as mais críticas, né? As mineradoras mandaram esses documentos e esses documentos é que foram avaliados. O que esses documentos dizem? O que tinha a barragem, o que tem agora, qual o comportamento dela, qual o comportamento técnico, principalmente por causa desse volume de chuvas que a gente teve aí até semana passada, foi um volume maior. Então foi uma análise que não foi feita in loco ainda, que é uma obrigação da Agência Nacional de Mineração, que deveria estar fazendo isso agora. Mas nós já falamos outro dia que não tem técnicos suficientes para isso. Se não me engano, o número que nós trouxemos aqui semana passada, se você lembrar, você pode me corrigir, Paulo, era de 17 técnicos em Minas disponíveis, Gerais, especializados em barragens, para analisar 600 barragens que a gente tem aqui em Minas. Então, 31 enfim, no Brasil inteirinho para mais de 800 barragens. É um absurdo, né? Um absurdo porque é um órgão que vem sendo dilapidado e vem tendo o seu orçamento dilapidado pelos governos federais nos últimos anos. Desde 2007, ele já verifica problemas, falta de concurso público, falta de apoio para o trabalho de campo dessas pessoas, enfim. É aquele problema que a gente já sabe que acontece. Tentaram mudar alguma coisa depois do desastre de Mariana, mas pouca coisa foi feita. Nós tivemos outro em Brumadinho, e se a gente não cuidar agora, se a gente não ficar botando a boca no trombone aqui, reclamando, daqui a 5 anos, Deus nos livre, mas a gente pode ter um outro acidente também. Mas foram analisados, além dessas 18 barragens da Vale, barragens da ArcelorMittal e da Minérios Nacional. Essas não tiveram problemas de estrutura detectados, problemas que poderiam ser agravados por causa da sequência do período de chuva, que deve durar até março, gente. Deve chover ainda até março. Então, é uma questão de se preocupar? Claro que é, e não é alarmismo, gente. É uma antecipação, que é um negócio que deveria estar sendo feito há muito tempo.
Então, a gente sabe que a Vale vai ter aí 10 dias para responder quais as medidas que ela vai tomar, que ela já esteja, esperamos que ela já esteja tomando nesse cronograma de ações, e dizer o que ela vai resolver, o que isso vai resolver. Se essas barragens vão sair do nível 3, as que estão no nível 2, se elas vão sair do nível 2, vão voltar para o nível 1, tem que se explicar, tem que ter transparência. Eu realmente não acredito que a empresa Vale, que a companhia Vale queira correr o risco de ser protagonista em mais um crime ambiental no Brasil. Então, tomara que essa chamada de atenção do Ministério Público faça com que a companhia acorde e resolva realmente fazer algo de efetivo. Pegar um pouquinho dos bilhões, né, que ela tem de lucro no seu balanço anual aí, justificado, porque tem trabalho lá também, mas enfim, que ela pegue um pouquinho desses bilhões e reinvista em segurança para evitar que o povo de Minas Gerais passe pelo que continua passando, né, mesmo depois de 5 anos da tragédia de Brumadinho. É bom a gente lembrar que são 54 estruturas de barramento que fazem parte daquele acordo que foi feito ao final do crime ambiental cometido pela Vale em Brumadinho, no Córrego do Feijão. Esse acordo tem como signatários os Ministérios Públicos Federal e Estadual, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e a Agência Nacional de Mineração. A Agência Nacional de Mineração pouco faz ou pouco pode fazer no sentido de fiscalizar. Todos nós sabemos disso. Você viu, olha, nós estamos aí há 20 dias, 25 dias da primeira grande incidência de chuvas em Minas Gerais, na região metropolitana, no cinturão metropolitano, onde está a maioria dessas barragens. Até agora, a ANM não fiscalizou nenhuma delas. O Ministério Público Estadual é quem foi e se antecipou à necessidade de observação desses barramentos. São 54 estruturas, 5 delas já foram descaracterizadas. O que é? Primeiro se descomissiona, ou seja, não se joga mais rejeito lá dentro, depois se descaracteriza. Aquilo não pode ser mais uma barragem, acaba com a função de barragem. Pilha seco, restauração do ambiente e uma série de outros procedimentos. As barragens até agora bem-sucedidas na questão da descaracterização são a barragem Minas Oeste da Somisa, a Usiminas, Mineração Usiminas em Itatiaia-Sul, a B2 Água Preta da CSN Mineração em Conselheiro Lafayette, a 8B da Vale SA em Nova Lima, o dique do Rio do Peixe, da Vale, em Itabira, e o dique Fernandinho, da Vale SA em Rio Acima. Só esses 5 barramentos é que foram descaracterizados. Não tem mais nenhuma caracterização de barragem. O rejeito líquido superior retirado, o rejeito sólido reminerado, colocado em pilhas, e o rejeito subterrâneo líquido também retirado. A descaracterização completa das 54 que tinham se comprometido a fazer a descaracterização até fevereiro do próximo mês, não conseguirão fazer. 49, então, não fizeram. Das 49, 42 já disseram que não vão fazer. E outras 12 sequer apresentaram projetos de como fazer a descaracterização. As 54 já estão descomissionadas, pelo menos isso, não estão jogando rejeito lá dentro. Mas ainda continua com a possibilidade de instabilidade, o movimento do próprio rejeito, a chuva preocupa muito. Então é preciso se ter atenção maior a isso. O Ministério Público está fazendo o que ele pode, o papel que ele cabe, inclusive. Que é ir lá, cobrar, olha, e aí? Como é que vai ser essa estrutura que está aqui oferecendo risco? Olha, eu vou dar um exemplo próximo a gente aqui em Belo Horizonte. Macacos, São Sebastião das Águas Claras, distrito de Nova Lima. Retirados das suas casas uma infinidade de moradores que não voltarão mais para suas casas. A Vale já fez alguns acordos, já comprou outras casas, já fez uma série de... E isso tudo causando uma instabilidade na vida das pessoas, na vida de uma comunidade que vivia de um movimento de turismo. Para quem não conhece Macacos,
a principal atividade de macacos começava na sexta-feira à tarde, com as pousadas e restaurantes. Então, nós estamos vivendo uma situação, uma característica de situação muito preocupante. Nenhum de nós aqui é louco o suficiente para dizer que tem que se cessar a atividade extrativista ou de mineração no Estado. Mas todos nós temos a consciência e podemos dizer que isso pode ser feito de novas maneiras e com mais responsabilidade. Essa é que é a questão para a gente discutir. Então, Vale, Ferros, Usiminas e todas as outras que estão aí atuando, prestem atenção, nenhum de nós aqui se antagoniza à função de vocês como parte do movimento de desenvolvimento e capital, geradores de capital para o Estado de Minas Gerais. Nós nos antagonizamos e sempre nos antagonizaremos com a forma como os senhores procedem, com a maneira irresponsável como os senhores procedem. Os senhores assinaram um termo de ajustamento de conduta em que descaracterizariam as 54 barragens em fevereiro deste ano e 49 delas não estão descaracterizadas e não serão descaracterizadas. 12 delas sequer apresentaram projetos. É uma situação preocupante, é uma situação revoltante. Seu microfone está fechado, Luiz. Abri o microfone aqui que eu estava tossindo. Só para deixar claro, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, porque eu falei de bilhões e muita gente pode falar, mas é um exagero. Uma companhia como a Vale não lucra bilhões. No primeiro semestre do ano passado, a Vale registrou lucro no seu balanço de 13 bilhões de dólares. Isso dá 40 bilhões de reais. Foi o lucro da primeira metade do ano passado. Isso foi quase 1000% a mais do que ela tinha lucrado. Não é receita, não. É receita menos despesa, é lucro. São quase 40 bilhões de reais, né? Mais de 40 bilhões. Isso dá quase 1000% a mais do que ela tinha lucrado no primeiro semestre do ano anterior. E depois, no terceiro trimestre, né, do ano passado, que é o último balanço já publicado, foi mais 4 bilhões de dólares. Então, se somar aí com o lucro do primeiro semestre, os 9 primeiros meses do ano passado, a companhia Vale registrou um lucro superior a 16 bilhões, quase 17 bilhões de dólares de lucro. Tá? Então, dá para tirar muito dinheiro. Esses 35 bilhões de reais do acordo aí, que vão fazer muita diferença positiva do acordo que foi fechado com o governo do Estado e a companhia, vão fazer muita diferença para as cidades do Estado, vão fazer diferença para as famílias, mas para a companhia faz diferença nenhuma. E eles não estão limpando a barra com isso também não, como muita gente acredita, viu? É bom a gente falar que esses números não são chutados por nós, são números de relatórios. Não, são números oficiais. São disponibilizados pela FEAM, são disponibilizados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Vale é obrigada a publicar os seus relatórios e o seu balanço, e tudo isso está lá nos relatórios abertos e transparentes, ninguém está inventando número ou sacando informação para trazer até vocês. Rodrigo Carneiro, chegou, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, Luiz, boa noite a quem está nos ouvindo e assistindo pela 98 e pela Record TV, atrasado, mas comparecendo. Perfeito, vamos para a próxima informação. Você quer falar alguma coisa dessa situação de fiscalização? Eu peguei uma parte só do Luiz, eu acho que ele pensa igual também, independente da Vale ter o faturamento que ela tem, que é um mérito dela, faz parte dela, até por mesmo a gente tendo aí uma série de ressalvas com relação ao monopólio que é gerado por parte dela e acaba impactando o resto do mercado, mas não é o faturamento que é o problema, ela tem que faturar muito, tem que dar lucro, os acionistas agradecem, é o mínimo que uma empresa privada faz, né, e espera, né, que é de capital misto, né, porque o governo também tem ações dela. Mas ela tem que pagar o que é devido, né, Luiz? Acho que não é pelo fato dela ser bilionária, uma empresa desse tamanho, que ela tem que pagar além daquilo que ela deve, e que pague mesmo, que pague rápido e que a justiça seja célere. As pessoas não podem esperar. Cada dia que passa é um sofrimento a mais para aqueles que perderam parentes, inclusive funcionários da própria Vale, que faziam aí a renda da casa, que trariam aí uma série de benefícios
e conforto para o lar e que agora está lá, enterrado em Brumadinho. Uma pena, que se faça justiça. Que se faça justiça. O governo tem uma parcela muito pequena hoje, viu, Rodrigo? Eu estou tentando achar qual é a proporção. Eu quis falar capital mista para passar rápido, mas é porque ela tem uma participação, né? O governo tem uma participação. Pequena participação, mas hoje os acionistas privados detêm maior poder sobre a mineradora. E os acionistas tentaram até fazer alguma pressão depois do crime de Brumadinho nas atitudes, né, do comando central da Vale. O fato é que o ex-presidente, diretores de geologia, de mineração, de áreas do core business central da empresa e mais técnicos da Tuvisud, a empresa que atestou a estabilidade da barragem do Brumadinho, não foram condenados e com a ida do processo a Brasília, dificilmente serão condenados. Para nossa tristeza. Ontem até Rodrigo abordou essa questão do envio do processo a Brasília. É uma covardia, né, Paulo? A gente, quando viu a nossa justiça agindo contra a população, contra as vítimas, a gente perde a esperança, porque é dela no qual a gente espera que será salvo. E, infelizmente, neste caso específico, o governo de Minas, assim como o Ministério Público de Minas Gerais, pelo procurador-geral, Dr. Jarbas Soares, fizeram um trabalho muito rápido e muito célere, que poderia ser replicado também para as vítimas, e era assim que todos esperavam. Mas quando você tem dinheiro, você paga advogados que conseguem transferir o seu processo para aquilo que lhe convém. E, infelizmente, a Vale perdeu uma excelente oportunidade de corrigir um crime. Ela cometeu um outro, não vou falar que é um crime, né, Paulo, mas uma ação de má-fé. Uma empresa dessa, aberta na Bolsa, com uma avaliação tão negativa e agindo dessa forma, eu não acredito que é a forma adequada de se gerir. Ou eles ouviram muitos advogados, né, Paulo? Mas acho que eles deveriam ouvir um pouco mais da população. Rodrigo, eu acho interessante o que você falou, cara, porque eu não consigo compreender também qual a lógica por trás disso aí. Nós estamos vivendo num mundo hoje que as empresas estão sendo cada vez mais cobradas de ter ações sustentáveis, de combater trabalho escravo, de combater casos de assédio, discriminação internos, né, dentro dos seus próprios grupos, suas próprias equipes. E tudo bem, uma empresa como a Vale, ela não vende direto para o consumidor, mas a imagem dela, principalmente a imagem internacional, precisa contar, precisa ser importante, porque os investidores dela, quem compra dela, estão lá fora, né? A maior parte deles. É óbvio que tem indústria brasileira também, gente, mas a Vale exporta muito. E parece que não liga muito para essa situação. Ou ela não liga, ou tem uma arrogância grande por trás da administração de uma empresa dessa, de achar que não vai fazer a diferença. Só que no mundo que a gente está vivendo, cada vez mais empresas que não têm um comportamento sustentável, que não têm um comportamento combativo para esse tipo de coisa que eu relatei aqui, essas empresas vão ficando para trás, porque elas vão deixar de ser ranqueadas como empresas confiáveis e os compradores, os investidores, principalmente os estrangeiros, vão começar a achar outras opções, cara. E tem condições de ter outras opções, inclusive com a entrada de concorrência para esse próprio mercado. E no encontro isso que a gente vem falando, a gente citou também, eu estava na época fazendo de fora, o belo exemplo da Uzi Minas, que eles por conta própria, seguindo as regras desses protocolos de ESG, eles optaram por fazer um tipo de operação no... eu sempre esqueço o nome, Paulo, me ajuda aí. A Vale também está fazendo, são 5... Como é que chama? A mineração a seco, pilha a seco. Fazendo a mineração a seco, investiram aí, acho que milhões, eu não tenho o número, não vou falar o número aqui para não cometer nenhum tipo de equívoco, mas investiram um dinheiro muito além do que aquilo que o protocolo exigia, eles foram além disso. Então, eles não têm aí um crime por trás, e por iniciativa própria, eles buscaram fazer muito além daquilo que era esperado. Então, os Minas também nessa área, que atuam, né, em parceria, em páreo aí com a Vale em alguns momentos, eles
tiveram a visão de fazer além, e não simplesmente seguir o protocolo. A Vale deveria fazer o mesmo. Eu acredito até que a Vale faça em algumas áreas, sabe, Luiz? Mas a gente tem que saber que quando você comete um crime, você paga por ele, assume o seu erro, que é o principal. Errar, ele é humano e a gente deve lidar com o erro de uma forma natural, mas você não pode simplesmente se esconder através de advogados com esquemas de facilitação, levando o seu processo para um lugar no qual você vai se beneficiar. Não é bacana isso, não é adequado, não demonstra maturidade empresarial e muito menos atualidade no que diz respeito ao que vivemos no dia de hoje, né? Patrocinar balé é legal, mas vai cuidar da barragem primeiro, né? É só para a gente fazer justiça, a prática da Usiminas de ESG, ela vem depois até e em conjunto com o empilhamento a seco. O empilhamento a seco a Usiminas até, ela foi protagonista nesse processo, depois do rompimento da barragem de Brumadinho. Na época, o Rodrigo até se lembra, eu fui chamado para conhecer um pouco melhor a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente e conhecer os técnicos que operavam a Secretaria de Meio Ambiente para me explicar um pouco essa questão do barramento, a montante, do depósito, do trabalho do rejeito estéril. E aí, por isso é que eu fiquei com um bocado de informações a respeito disso. Mas a Usiminas em Itatiaia-Sul, na mineração Usiminas lá em Itatiaia-Sul, tomou essa atitude e depois ela desenvolve, então, as práticas de desenvolvimento, meio ambiente, desenvolvimento social e governança corporativa. A Vale já fez também, dentre as 5 usinas, dentre as 5 barragens que já foram descaracterizadas, a exemplo dessa da Usiminas, a Vale também tem. Só que tem outras barragens da Vale que não fizeram o mesmo processo. Essa questão do ESG, o Luiz tocou no assunto, embora não tenham consumidores diretos, mas preste atenção, cada vez mais isso virá ou fará parte das discussões do ambiente de negócios. Os compromissos com o meio ambiente, com o desenvolvimento social e com a governança corporativa, que implica toda a cadeia de stakeholders do seu produto, do seu serviço, cada vez mais virá. E olha, não pense que ESG é discussão para empresa grande não, viu? Eu fiz um conectamento com um especialista em ESG e ele prevê rapidamente a necessidade de adoção de práticas de ESG para médias e pequenas empresas. Por quê? Nesse caso de médias e pequenas empresas, o consumidor direto é quem vai levantar o dedo e pedir. Só para a gente acompanhar o que vai acontecer daqui para frente. Mas vamos lá. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, decidiu hoje adiar a decisão sobre liberar a venda dos autotestes para a detecção da Covid. A decisão sobre o autoteste foi adiada pela Anvisa. Numa reunião que foi realizada hoje, os diretores decidiram por 4-1 pedir mais informações ao Ministério da Saúde. Querem saber um pouco mais sobre isso. Eles alegam que a nota técnica que foi enviada pelo Ministério da Saúde não cumpre os requisitos inerentes a uma política pública. A grande preocupação da Anvisa, eu apurei com uma das fontes que tenho próximas à Anvisa, a grande preocupação da Anvisa é com relação à divulgação do uso adequado do teste, desse autoteste. A preocupação deles é absolutamente essa, a maior preocupação. É o uso adequado. Agora, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido já tem esse autoteste sendo usado em larga escala. Ele é parecido com o teste de antígeno que está aí sendo executado por laboratórios e farmácias, e no caso do autoteste, em 15 minutos você teria uma resposta. Hoje, nós até conversando à tarde, Luiz Fernando, Rodrigo, eu e mais o grupo de jornalismo da 98, falamos rapidamente sobre esse assunto. A preocupação é se a pessoa vai usar isso como passaporte. Não poderá. Esse teste serve só para que ele tenha o controle da detecção. Eu acho que devia liberar, vocês não acham, não? Ô Paulo, eu vou te falar, tinha que liberar geral, porque a gente está vendo aí uma baixíssima taxa de mortalidade, por isso que tem uma altíssima taxa de contaminação. É uma gripe normal, virou literalmente uma gripe normal. É uma taxa de controle. A pessoa, até se ela tem
uma consciência e ela se sente com sintomas da Covid ou da gripe, ela fica em casa. Óbvio, se ela tiver a possibilidade, muitas pessoas não têm essa possibilidade, mas aquelas que têm, é só ela ficar em casa a partir do momento que esses sintomas se curarem. Ela tem aí os tempos que o protocolo da Covid exige de isolamento adequado, seguindo aí o que é o protocolo, e ela não tem nem que fazer o teste para saber, para não gastar, porque é muito caro, né? Algumas pessoas estão algumas não, né? A maioria das pessoas estão muito apertadas. Se ela seguir o protocolo, vai ser uma gripe, ou vai ser um HN1, H2N3, ou a Covid. Não tem muito esse risco. A pessoa tem que seguir o protocolo da Covid em casa, não vejo motivo para ela se preocupar. Até óbvio que se ela sentir mal, ela sentir uma piora, ela sentir o quadro dela agravando, evidente, não fica em casa esperando as coisas piorarem, não. Mas, naturalmente, esse sintoma hoje da Omicron, ela é muito superficial, ela é muito suave, dura um dia e meio, entendeu? Não posso também dar essa dica, eu quase virei um médico aqui agora, até me arrependi de falar isso. Mas é porque o Omicron... Acho perigoso, Rodrigo, porque cada organismo é um organismo e a gente ainda tem 200 pessoas morrendo por dia no Brasil. Tudo, mas eu falo porque a Omicron ela é muito suave, então eu acho que naturalmente esse teste a Anvisa liberou ele para ser feito caseiro, ele deve ter as suas margens de segurança que valide ele também, né? Eu não acredito. A Anvisa ainda não liberou, o Ministério da Saúde é que pediu. A Anvisa não liberou. Mas liberou nos Estados Unidos, em Portugal, Europa toda tem. Então, não, o uso é feito corriqueiramente nos Stados Unidos, no Canadá e no Reino Unido. Mas Paulo, na Holanda também... é muito sério, né, Paulo? Eu acho que tem que liberar. Se liberar, tem que fazer e vale sim o teste. E para vocês, na Holanda também, pelo seguinte, minha filha mais velha mora lá e ela esteve no Brasil para a virada do ano, veio passar o Réveillon com a gente, saiu daqui sem Covid, chegou lá com Covid. O teste que ela fez aqui, fez um teste antes, e ela trouxe vários testes de farmácia e ficou se testando algumas vezes nesse período, porque ela encontrou com a família da mãe, depois encontrou com a minha família, enfim... E poderia trazer risco, né? Tem pessoas idosas em ambas as famílias, então ela e o marido ficaram se testando durante um período com esses testes de farmácia. Eles são 100% confiáveis? Claro que não, mas sempre você pode repetir. E lá eles são muito baratos e dá uma segurança, porque foi esse teste de farmácia que detectou a Covid nela quando ela pousou na Holanda semana passada. Ela está bem, está tranquila, como o Rodrigo falou, não passou realmente de sintomas de gripe, né? Mas é preocupante, por isso que eu acabei de dizer, porque ainda mata 200 pessoas por dia no Brasil. Então não é uma brincadeira. Muita gente vai falar, mas a gripe comum mata mais na época de gripe. Provavelmente mata mais. Só que se nós temos à mão, condições de detectar e evitar sair por aí espalhando, muito bom. E nós vamos criar na população um costume, uma cultura, Rodrigo, de fazer o teste, entender que está infectado e evitar sair sem máscara ou pegando na mão das pessoas e frequentando locais onde ele pode transmitir. Então as pessoas vão ter ainda a oportunidade de crescer como seres humanos, evoluir como seres humanos e começar a cuidar não só da própria saúde dos outros. 500, né, Luiz? Mas eu concordo com você que a oportunidade está aí, pega se quiser. Exatamente. A questão do uso do teste é que preocupava inicialmente algumas autoridades no Brasil, porque nós sabemos que aqui é o paraíso do jeitinho, né? Esse é um problema muito sério que nós temos aqui. E o medo, o receio de algumas autoridades é que as pessoas utilizem esse teste como um passaporte. E eles querem deixar bem claro que não, esse teste não vale como passaporte para nada. Esse teste vale exclusivamente para um controle daquele que usa o teste. Assim como o diabético faz para controlar a quantidade de glicose no sangue quando ele dá a espetadinha e põe na maquininha ou põe na fita para fazer a medição de glicose. Quem é diabético tem esse procedimento normalmente. Ou assim como uma mulher desconfiada da gravidez faz também, compra o teste na farmácia e faz o teste em casa para saber se está grávida ou não. Só que isso, depois de todo o procedimento, o diabético, quando ele detecta a glicose alta, ou ele toma insulina ou ele vai ao médico. A mulher, depois de detectar a gravidez, vai ao médico para fazer o acompanhamento da sua gravidez. Tem que ficar bem claro para o portador da Covid que ele tem que procurar fazer o isolamento e procurar o sistema de saúde se tiver complicação. Senão não vai adiantar nada ele testar
está positivo e ele sai andando por aí. Amigos, nós já temos a presença do excelentíssimo senhor secretário-geral do Governo do Estado de Minas Gerais, o doutor Matheus Simões. Matheus, eu te chamo com todo respeito, senhor secretário, mas tenho a liberdade de chamar de Matheus, porque é sempre um grande prazer falar com você. Boa noite. Boa noite, Paulo Leite, aos ouvintes. O prazer é todo meu. Agradecer o convite, agradecer a presença de cada um aí que nos acompanha. Rodrigo, estou vendo por aqui, estou vendo também o Luiz Fernando. Prazer estar com vocês, gente. Matheus, vamos começar a falar do assunto, que é o assunto que mais preocupa os prefeitos de Minas Gerais, que é a relação com os prefeitos na distribuição desses recursos das chuvas. Como é que está sendo feito o repasse para os prefeitos e para a população atingida? Paulo, vamos lá. Primeiro é importante dizer que dos 600 milhões de reais que nós destinamos para esse pacote, 78 milhões vão para as pessoas que estão desabrigadas ou desalojadas, mas esse dinheiro vai ser entregue a elas, e olha que já são mais de 65 mil pessoas nessa situação. Esse dinheiro vai ser entregue a elas através das prefeituras. Então, as prefeituras vão receber um primeiro repasse imediatamente para que elas possam começar a entregar a bolsa a essas pessoas já a partir do início de fevereiro. Nós estamos falando de R$ 1.200 por pessoa, pago em 3 parcelas de R$ 400. O município pode escolher se vai pagar em dinheiro ou se em algum lugar é melhor comprar alguma utilidade, cesta básica, pagar aluguel social, mas esse dinheiro é o primeiro dinheiro que chega para os municípios. Somado a esse, o dinheiro do adiantamento do ICMS também já foi liberado para os municípios. O adiantamento do acordo do ICMS são mais 130 milhões de reais. Esse está sendo depositado à medida que o município se cadastra, porque ele tem que conseguir o reconhecimento estadual do estado de calamidade. Isso é um trâmite que gasta alguns dias. Alguns municípios já receberam essa semana, mas todos vão receber também até a entrada do mês de fevereiro. Então, esses 2 recursos são os mais desembolados, vamos chamar assim. E aí nós temos recursos que são um pouco mais demorados, como o da reconstrução das casas, 180 milhões de reais para a reconstrução de 2.000 casas. Esse dinheiro vai ser liberado aos municípios para a construção das casas através do BDMG. Aí, Paulo, o município vai ter que ter o projeto para provar que a casa vai ser construída num lugar que não vai inundar de novo, porque não adianta construir casa para o rio levar na próxima chuva. Então, isso demora um pouco mais de tempo. Isso nós estamos falando de dinheiro. Em paralelo, nós estamos entregando coisas que não são dinheiro, mas já entregamos 7 milhões e vamos entregar mais 15 de vigas e bueiros para reconstrução de ponte e liberação de esgoto nas cidades. Estamos entregando 5.000 geladeiras para as pessoas que perderam geladeiras e são pessoas de baixa renda durante esse período catastrófico das chuvas em Minas. Então, tudo está avançando com uma certa velocidade. A nossa expectativa é que num prazo de 4 meses todo o dinheiro já tenha sido aplicado, mas já tem mais da metade do dinheiro aplicado em menos de 15 dias, certamente. Matheus, boa noite, prazer ter aqui você com a gente mais uma vez, sempre elucidando aí temas complexos, e nesse caso específico, acredito que entre as dificuldades são os novatos que acabaram de se eleger, prefeitos que ainda não possuem uma habilidade com relação ao trato do dinheiro, da forma como vai ser distribuído, ou até mesmo esses projetos. Existe alguma iniciativa do governo para vocês orientarem a esses prefeitos dessas comunidades que ainda estão desassistidos, inclusive da questão do protocolar, processual, para fazer o uso desse dinheiro sem incorrer nenhum tipo de crime, de responsabilidade? Rodrigo, boa noite, um prazer falar com você sempre. 4 frentes estão abertas nessa direção, Rodrigo. Primeira delas, Defesa Civil está nas cidades ajudando a fazer os cadastramentos e a cumprir a regra para habilitar os municípios a receber a ajuda federal. Segunda frente, a CEDESE está nos municípios para poder ajudar a viabilizar esse programa do repasse de renda. Terceira frente, a CEINFRA está ajudando a montar os projetos de reconstrução viária e de infraestrutura. E quarto, a CEPLAG, a Secretaria de Planejamento, está ajudando os municípios nos projetos de captação de recurso federal. Então, nós temos 4 secretarias, 4 frentes de trabalho, atuando com cada um dos prefeitos, especialmente nas cidades menores, que não tem corpo técnico grande. Você imagina, tem muita cidade pequena que não tem um engenheiro. Como é que vai fazer um projeto assinado por um engenheiro para poder aprovar, para receber dinheiro? Nós estamos usando os nossos engenheiros, fazendo os projetos, entregando, para que o município possa ter acesso a esse recurso com velocidade. Então, nós temos certeza que o que é burocracia, nós vamos cumprir. A burocracia vai ser superada nos municípios com a ajuda do governo do Estado.
Bom. Matheus, boa noite para você, obrigado também por falar conosco, prazer falar com você hoje. O governador Romeu Zema pediu, semana passada, a 2 dos ministros do governo federal, um montante aí de mais de 935 milhões de reais, mas esse dinheiro, pelo que eu entendi, pelo menos, o destino que seria dado a ele seria uma ajuda direta às pessoas atingidas pela chuva. Tem alguma coisa já sinalizada nesse sentido? O governo federal deixou alguma coisa, pelo menos uma sinalização positiva de que a parte desse dinheiro pelo menos possa vir? Nas conversas iniciais, sim, Fernando, mas eu hoje devo confessar minha preocupação. A secretária Luísa Barreto e a secretária Elizabeth Jucá estão em Brasília hoje, e as reuniões que elas tiveram hoje não foram no tom que eu gostaria, porque eu esperava que elas voltassem para Belo Horizonte já com o dinheiro liberado para as prefeituras e para as pessoas. Se nós já estamos liberando 600 milhões de reais na situação que Minas está financeiramente, não é possível que o governo federal não possa vir a socorro dos mineiros. Lembrando que Minas Gerais é o segundo estado em arrecadação de tributos federais no país, ou terceiro, dependendo do momento que você olha na lista, e não é possível que, apesar disso, ele não possa receber ajuda federal. Porque até agora veio uma promessa de 47 milhões, mas nem R$1 ainda. O dinheiro que o governo federal já trouxe para acudir às chuvas foi para reparar as rodovias federais, mas desculpa, isso é problema dele mesmo, isso não é ajudar Minas Gerais, isso é cumprir a própria obrigação. Seria como eu ficar comemorando aqui, porque o DR está limpando as estradas que são do próprio DR, né? Então, eu espero que venha ajuda efetiva, e não estou pedindo para o Estado. Ajuda para os municípios e para as pessoas. Esses 900 milhões de reais são todos para eles, nada para o Estado de Minas Gerais. Mas é preciso, sim, que o governo federal tenha mais responsabilidade no trato disso. Estou preocupado. O governador esteve com o ministro João Roma, esteve com o ministro Joaquim, Meio Ambiente e Cidadania, pediu pessoalmente aos dois, enviou correspondência ao presidente Bolsonaro. Nossos secretários estão lá, mas eu estou achando que a velocidade não está dentro daquilo que eu esperava, não, viu, Luiz Fernando? Esperava um pouco mais. Matheus, mudando um pouco de assunto, falar a respeito de uma publicação no Twitter do governador Romeu Zema. Hoje, agora à tarde, ele publicou por volta das 18 horas. O governo de Minas é favorável à manutenção do congelamento do ICMS dos combustíveis e votará para que estados possam manter o congelamento, especialmente diante das recentes altas de preços anunciadas pela Petrobras. Como é que anda essa discussão do congelamento dos combustíveis em Minas Gerais? Negócio grave, ICMS, Paulo, porque, desculpa, do ICMS. Negócio grave, porque, como vocês sabem, especialmente para álcool e gasolina, nós precisamos de autorização dos outros estados para conseguir manter o congelamento. Diesel, nós até temos um mecanismo que o governador já avisou que vai usar, se for necessário, para garantir o congelamento do ICMS do diesel. Mas gasolina e álcool, nós precisamos da autorização dos outros governos. E numa primeira rodada, os jornais noticiaram que a maioria dos governadores era contrário a essa prorrogação do congelamento. O governador saiu à rua, teve contato com cada um dos governadores do país, pedindo para que os outros governadores se sensibilizassem para o momento que a população está vivendo. A população de Minas, especialmente, não bastasse 2 anos de Covid, ainda está passando por essa situação terrível agora no começo do ano das chuvas. O mineiro não aguenta ainda, além disso, mais aumento de ICMS sobre combustível. Então o governador fez esse pedido, Minas Gerais puxou a reunião do Concefaz para votar a prorrogação, e essa votação tem que acontecer nos próximos dias, porque se ela não acontecer, dia 30, o ICMS dos combustíveis vai ser reajustado no Brasil inteiro. Então essa é uma preocupação muito séria, Minas está brigando aí para garantir. Se os outros estados não querem congelar, que pelo menos nos liberem para que a gente possa congelar, tá certo, Paulo? Cada um administra a sua casa do jeito que quiser. Agora, nos impedirem de fazer o congelamento é desumano, considerando a situação que o mineiro está enfrentando nesse começo de ano. Matheus, e é importante de reforçar que quando a gente fala sobre congelamento de combustível, não estamos privilegiando apenas os motoristas, a gente está privilegiando, inclusive, o impacto da comida, dos alimentos, dos itens que você consome, eles têm um valor atrelado ao combustível por conta da malha viária de Minas Gerais. Essa logística ela é toda feita por caminhões, principalmente o diesel, e ele impacta muito no valor final dos nossos alimentos. Então, isso facilitaria até mesmo a gente conseguir ter o mínimo aí de tranquilidade com relação a temas tão delicados e necessários como esse. Matheus, eu vou te fazer uma pergunta. Hoje a gente está falando... Os mais pobres é que pagam, viu, Rodrigo? Só para completar, a gente esquece disso, que quem paga pelo ICMS do diesel é o mais pobre.
Porque quem consegue guardar dinheiro não paga, não, para essas pessoas não faz diferença ICMS e diesel, não. É para quem come o salário inteiro, porque ganha pouco, é que o ICMS é sacrificante. Desculpa, Rodrigo, segue aí. Não, mas é importante você reforçar isso. Eu acho que para a nossa audiência, hoje a gente está falando a gente fala para o Vale de Jequitinhonha, a gente fala para a Zona da Mata, falamos para o sul, norte de Minas Gerais, para nossa capital. E para quem está nos ouvindo, e vários municípios que hoje foram atingidos, e as pessoas ainda estão sofrendo por isso, Matheus, eu queria que você explicasse, voltando um pouquinho ainda na questão da chuva, se me permite, quando a gente fala sobre esses repasses, foram 600 milhões que vocês estão destinando para essas cidades atingidas, pleitearam agora mais 900 milhões do governo federal para que eles os atendessem, para que também fosse direto para essas comunidades, para esses municípios. Quando a gente fala sobre esses repasses, eu queria que você deixasse um pouco claro para quem está nos ouvindo agora, qual é o critério que o governo escolhe para falar que aquele dinheiro vai para aquela cidade. Vocês levam em consideração o dano causado ou até mesmo a questão demográfica da cidade, ou até mesmo questões básicas de suprimentos de necessidades essenciais. Como é que foi feita essa lista de prioridades e até mesmo de escalas de valores? Boa pergunta, Rodrigo. Vamos lá. Para o benefício de R$ 1.200 por pessoa, ele está sendo concedido para a pessoa que foi desabrigada ou desalojada, esteja ela onde ela estiver. Então, o dinheiro vai para o município onde aquela pessoa ficou desabrigada ou desalojada. O dinheiro, para os 180 milhões para financiar as 2.000 moradias que vão ser reconstruídas, esse está indo para onde teve destruição de casas. É porque vamos lembrar a diferença do desabrigado e do desalojado, né? O desabrigado é aquele que a casa caiu, né, gente? O desalojado é aquele que o rio subiu tanto que a casa dele, apesar de não estar em área de risco, ficou em trânsito, não dá para chegar, ou a água está lá dentro, ou está suja, né? Então, esse benefício do financiamento para as casas é para onde teve casa destruída. Esses dois, eles são por demografia de pessoas atingidas. Eu conto quantas pessoas foram atingidas e mando o dinheiro para lá. As geladeiras também é por atingidos, mas aí tem um critério adicional. Só para os municípios de IDH mais baixo. Então, as 5.000 geladeiras estão indo exatamente para aquelas áreas mais pobres do estado, onde as pessoas teriam mais dificuldade de conseguir recomprar suas geladeiras, que para quem as pessoas não conseguem imaginar a falta que faz a geladeira na vida de uma pessoa, gente. Você não consegue ter um leite, você não consegue ter uma verdura em casa, você não consegue garantir alimentação saudável para os seus filhos. Então, a preocupação da geladeira tem um adicional aí, que é medir a população mais vulnerável. E para os municípios, a conta é literalmente proporcional ao seu tamanho. Municípios um pouco maiores recebem um pouco mais de dinheiro. Na parte de infraestrutura, a gente vai reconstruindo à medida que tem necessidade, aí é por obra mesmo, Rodrigo. Entendi. Bem, Luiz, seu microfone está desligado. o microfone do Luiz está... Hoje ele está desligado. Luiz, seu microfone está desligado. Ele está desligado. A minha garganta, gente, tá ruim, eu tô preocupado com ela, então eu fecho para não ficar tossindo na cara de Ele vocês. está desligado. Ainda bem que Covid não transfere por aqui, né? Pode Me tossir à perdoe. vontade. Gente, nós estamos caminhando para o final. Eu vou fazer uma pergunta muito rápida para o secretário. Secretário, sobre futuro político, né? Teve há algumas semanas aí aquele cabo de guerra que o senhor teve no meio aí, volta ou não volta para o governo, fica ou não fica no governo, né? Você tem que voltar para a Assembleia, acabou o presidente da Assembleia liberando para que você voltasse para o governo e continuasse seu trabalho. Mas qual pensa... Matheus? Como? Matheus é Câmara Municipal, não é? Câmara Municipal, desculpe, isso. Assembleia, perdão. Mas eu sou servidor da Assembleia, eu estava convocado para a Assembleia mesmo, Luiz, está certo. Tá certo, estava convocado. Verdade, quem liberou foi o presidente Agostinho Patrus. Áreas, Paulo. Assim, esse bobeiro ainda é síndico de prédio, Matheus. Então, a questão é a seguinte, qual é o futuro daí para frente? Eu acho que é uma coisa interessante da gente falar nesse finalzinho aqui, porque nós estamos entrando num ano eleitoral, e eu acho que é legal o pessoal que está nos ouvindo saber se tem alguma pretensão política além, como vereador, alguma pretensão política para além disso aí, para esse ano que começa agora. A minha maior pretensão política para esse ano era garantir que nós íamos convencer o governador Romeu Zema a concorrer à reeleição. Acho que esse convencimento está superado, o governador é candidato à reeleição, será candidato à reeleição quando chegar o momento das eleições. Eu, para poder participar do processo eleitoral, eu teria que me desincompatibilizar da secretaria até o dia 2 de abril. Então,
Então eu conversei com o governador sobre isso. Eu fico feliz de ver meu nome sendo cotado, jornais falam, vai ser candidato a vice-governador, vai ser candidato ao Senado, vai ser candidato a deputado. Fico feliz em saber que meu nome é considerado, mas combinei com o governador que esse assunto não existe até o final do mês de março, para que eu possa trabalhar no governo com tranquilidade, porque se eu já me coloco com uma pretensão eleitoral, eu começo a tumultuar a atividade que eu tenho que exercer ao longo desses próximos 90 dias. Então eu tenho 90 dias aí para trabalhar incansavelmente. Se o trabalho estiver muito bem feito e o governador achar que justifica um afastamento meu para participar do processo eleitoral, eu irei. Se o governador precisar que eu fique no governo, eu não vou colocar a minha vaidade à frente da necessidade dele nesse momento. Então é uma conversa que eu terei com ele na segunda quinzena de março, Luiz. Matheus, eu tenho 1 minuto para a sua resposta. O projeto do regime de recuperação fiscal na Assembleia Legislativa de Minas anda ou não? Porque ele é fundamental para o desenvolvimento econômico do Estado. Hoje me perguntaram mais cedo como é que nós íamos fazer, já que a gente não conseguia aprovar o projeto. E eu respondi o que eu falo para você agora, Paulo. Nós conseguimos aprovar o projeto. Basta que o presidente da Assembleia coloque o projeto em votação. Eu tenho certeza que os deputados terão a responsabilidade de votar a favor de Minas Gerais, aprovando um projeto que o Estado precisa que seja aprovado. Não é uma questão de não ter os votos, porque eu tenho confiança de que os responsáveis deputados mineiros votarão a favor do equilíbrio das contas públicas. Então, estamos aí com a pauta trancada por conta do regime de urgência, esperamos que o presidente coloque o projeto em votação, que a gente possa caminhar ao longo dos próximos dias na direção do equilíbrio definitivo das contas desse Estado. Secretário-Geral do Governo, Matheus Simões, do Governo de Minas Gerais, Matheus Simões, muito obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para essa nossa prosa aqui no 98 Talks. Não suma, apareça mais vezes para que a gente possa conversar, trazendo informações que dão esperança, senso de realidade para todo o povo mineiro. Muito obrigado por sua atenção com o nosso 98 Talks. Luiz Fernando Rocha. Grande abraço. Luiz Fernando Rocha, Rodrigo Carneiro, boa noite para vocês, juízo, viu? À noite eu sei que... O que me irrita é o Paulo me corrigir quando eu tô certo e eu respeito tanto ele que eu concordo com ele que eu tô errado sabendo que eu estava certo. É isso que me irrita. Não, mas é assim mesmo, é porque, na verdade, a antiguidade é posto. O microfone do Rodrigo está fechado, então a gente não consegue nem ouvir o que ele está falando, mas tudo bem. Gente, grande abraço para vocês. A gente está muito amigo, Paulo. Eu tô com saudade da época que a gente se brigava, a gente degladiava no ar. Eu acho mais interessante. Não, eu não me degradeio com mais ninguém, não. Gente, grande abraço para vocês. Tchau, Rodrigo. Tchau, beijo, gente. Fernando Rocha. Para quem está ligado agora na 98, na rede 98, 98 FM, 198, 698 da Claro TV, nos nossos aplicativos, no 98 Live, fica com o Arena, Everton Guimarães, Léo Gomes e Vinícius Grisse. Quem está na Rede Mais HD Record TV, a partir de agora fica com o Jornal da Record. Esse programa foi um oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para a sua empresa. Acesse distribuirhigiene.com.br. A gente volta amanhã. Termina aqui 98 Talks. 98 Talks.